Algumas pessoas possuem muito poder. Outras não têm poder nenhum. Algumas tiveram poder demais. Outras querem poder sem limites. Pessoas lutam e guerreiam para ganhar poder. E lutam ainda mais para conservar o poder que já têm. Ter poder é influenciar o comportamento ou atitudes de outra pessoa ou de um grupo. A história humana é vista como a história de homens ou grupos tentando influenciar seu ambiente. Pode ser vista também como uma luta pelo poder. Em muitos ambientes, o poder dos líderes e chefes se baseia na capacidade de controlar recompensas e punições aos liderados e subordinados. Please, América Latina pour les pauvres. Mas há outras formas de poder mais sutis. Por exemplo, quando os liderados se identificam com pessoas carismáticas, pessoas que inspiram e estimulam você a agir, sem promessas de recompensa ou ameaças de castigo. É uma força baseada na emoção. São modelos com quem os liderados se identificam. Conseguem levar as pessoas à ação e mudar ideias. Outra forma de poder é a da especialização. Sou seu médico e quero que você pare de fumar e controle sua pressão. Você está ameaçado se não fizer isso. O poder do especialista vale em qualquer ambiente de trabalho, com pessoal altamente qualificado para diversas funções. A base de poder mais comum é a autoridade institucional que empresas e entidades dão para certos subordinados. A autoridade institucional é limitada a um conjunto específico. Um general pode ter poder total sobre seus subordinados e todos apoiam a autoridade maior na hierarquia. Mas o general não influencia um bombeiro ou um mecânico civil. Durante a Guerra da Coreia, nos anos 50, o presidente americano Harry Truman recorreu à sua autoridade institucional para controlar o general MacArthur. MacArthur era um general de 5 estrelas, muito popular na América, e iria concorrer contra Truman na eleição. Truman não era um presidente popular. MacArthur criticava publicamente as decisões do seu chefe Truman. O presidente não conseguia influenciar os atos do seu general. Truman finalmente invocou sua autoridade de comandante supremo das Forças Armadas e dispensou MacArthur. His name is Harry Truman.
Episódio semelhante aconteceu no Brasil quando, nos anos 70, o presidente e general Ernesto Geisel demitiu seu ministro e também general Silvio Frota por atos de desobediência e conspiração. No livro de memórias lançado em dezembro de 95, o ex-ministro da Justiça do governo Geisel, Armando Falcão, conta que um grupo de oficiais que apoiava Silvio Frota tramou a deposição de Geisel. Frota rejeitou a proposta, alegando que não queria tornar-se um novo Góes Monteiro, o general que depôs Getúlio Vargas em 1945. Pode-se supor que Frota também não tinha poder, influência e autoridade bastantes para um golpe. O confronto entre o senador Antônio Carlos Magalhães e o governo federal por causa da intervenção no Banco Econômico em 95 ocorreu em clima democrático, mas nem por isso deixou de ser um exemplo de conflito de poder e de desafio à autoridade institucional. A intervenção do governo no econômico causou uma crise de poder com os representantes da Bahia, sede do banco. O senador Antônio Carlos Magalhães criticou duramente o Banco Central. E o próprio presidente Fernando Henrique parecia ter conseguido um recuo do governo sobre as condições da intervenção. Mas, no final, prevaleceu a autoridade institucional do presidente da República e do Banco Central. Na realidade, não houve quebra da autoridade institucional, porque outros mecanismos de poder foram utilizados no conflito entre as partes. De um lado, a força política do senador baiano. De outro, o poder do Banco Central no controle das instituições financeiras e o poder de barganha política do governo federal e do presidente da República. A intervenção no Banco Econômico se desdobrou no famoso caso da pasta rosa, uma lista de supostas contribuições do banco a campanhas eleitorais. A simples existência da lista funcionou como instrumento de pressão entre as partes envolvidas na crise. Mais uma vez, sem quebrar a autoridade institucional do Banco Central e do governo. O poder da autoridade institucional é um método frágil para resolver divergências. Quando os membros de uma instituição se rebelam, a autoridade legal pode se quebrar facilmente, mesmo se usar a força, e talvez por causa disso. A fim de evitar o uso da força e o desgaste da autoridade, as instituições precisam desenvolver outras bases para exercer e ampliar o poder. Quando fundamentalistas iranianos tomaram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, nos anos 80, e prenderam os diplomatas, os Estados Unidos tentaram exercer influência para soltar os reféns. Os americanos estavam impotentes para agir pela força. Os Estados Unidos buscaram apoio na lei internacional que garante imunidade aos diplomatas. Mas o Irã ignorou as pressões nesse sentido. Em outra demonstração de poder, os Estados Unidos congelaram 8 bilhões de dólares em ativos iranianos no país e cortaram o envio de equipamentos militares e peças de reposição.
Essas medidas não tiveram efeito imediato e nem mesmo a superioridade militar americana abalou os iranianos. Outros países aderiram às sanções impostas pelos Estados Unidos, sem resultados. A escolha do Irã foi o isolamento. Eles não se interessavam pelo que os outros países podiam oferecer ou recusar. Mas a guerra do Irã com o Iraque mudou tudo. O Irã, de repente, precisava de dinheiro e armamentos. Precisavam dos recursos que os Estados Unidos controlavam. A capacidade norte-americana de atender às necessidades dos iranianos deu aos Estados Unidos o poder necessário para libertar os reféns. Questões de influência, poder e autoridade geram problemas entre nações, entre políticos e na vida militar. Esses problemas também são vividos pelos gerentes dentro das empresas. Em diversos momentos da sua atividade, a empresa precisa decidir quando, como e onde exercer e distribuir autoridade. Esta autoridade pode ser centralizada ou descentralizada. Nas empresas centralizadas, o poder de decisão é reservado para os níveis mais altos da estrutura empresarial. Empresas